Esse vídeo aqui pode ficar um pouquinho mais longo porque o assunto é bastante complexo, mas vale a pena ser discutido. Então fica comigo aqui e aprende direito. Bom, direito ao aborto ou a descriminalização do aborto. Esse é um assunto que não é simples, porque é um tema no qual o direito faz uma intersecção com diversas outras esferas, como por exemplo a biologia, a medicina, como a ética, a filosofia, envolve também aspectos a respeito do corpo da mulher, da sua psicologia, da paternidade. É um assunto muito sensível que diz respeito à vida e morte e até também tangencia aspectos da espiritualidade e da religião. O que eu pretendo fazer aqui é uma análise racional a respeito do assunto, jurídica e racional. Então, colocando de lado aí desde já qualquer aspecto de religiosidade em primeiro lugar e também qualquer aspecto de militância acerca do assunto, que é para que a gente consiga analisar isso sob uma perspectiva mais objetiva, mais racional e ver como é que o direito brasileiro trata esse tema tão sensível. A primeira coisa que tem que ser pontuada é que o bem tutelado aí é justamente a vida e mais precisamente a vida humana. Isso é bem importante a gente entender porque trata-se de um bem fundamental e de interesse de toda a coletividade. Então o que vai ou não ser feito com esse bem, quais são as proteções que se dá a esse bem, é de interesse de toda a humanidade. É por isso que o assunto é tão discutido. E o Código Penal, ele tem um capítulo, que trata exatamente dos crimes contra a vida. E é justamente nesse capítulo do Código Penal, de 1940, que se insere aí o chamado crime de aborto, Deixando bem claro que, do ponto de vista do direito penal, essa prática ela é vista como atentatória desse bem fundamental que é a vida, do direito à vida. Então, apenas explicando que esse é sob o aspecto jurídico do Código Penal. E lá você vai encontrar no Código Penal, nos artigos 124 a 128, a tipificação dessa prática, E ali colocado então como crime. O artigo 128 é aquele que dá os casos em que o aborto não é criminalizado, que ele não é punível. Em primeiro lugar, é importante dizer que somente não é punível pelo Código Penal quando o aborto é praticado por médico, então não se admite a hipótese disso ser uma prática feita fora do âmbito da medicina, da medicina legal. E, além disso, em quais hipóteses que seria não criminalizado? A primeira hipótese é aquela em que não há outro meio para salvar a vida da gestante, então é o chamado aborto necessário, precisa ser feito aquilo para poder salvar a vida da mulher, a vida da gestante. E a outra hipótese é justamente a gravidez resultado de um estupro, com consentimento da gestante, ou se for incapaz, com consentimento dos responsáveis. Então essas são as duas hipóteses em que o Código Penal não criminaliza o aborto no direito brasileiro, tá bem? É importante frisar o seguinte, não há nenhum incentivo na lei para que a prática seja realizada. O que existe ali é o que podemos chamar de uma excludente de ilicitude, diz apenas que não é punível, a prática não é punível naquelas hipóteses, o que é bem diferente de uma legalização da prática ou até mesmo de um incentivo a ela. É interessante pensar por que o direito adota uma postura tão incisiva ao tratar desse assunto. E eu penso que por duas razões básicas, Primeiro porque, em razão do bem tutelado, do valor do bem tutelado. Então a vida é um valor inestimável. Outro ponto é a incerteza que o direito tem quanto à extensão a ser dada a essa proteção. Porque qual é a pergunta fundamental a ser respondida? A pergunta fundamental é: o que é vida?
E uma segunda pergunta fundamental é: quando tem início a vida humana? Então existe uma incerteza muito grande em relação a esse tema, né? E ele é muito complexo. E aí eu acho que se a religião não é capaz, por exemplo, de oferecer respostas precisas e objetivas quanto a esse assunto, eu acredito que a ciência está em pé de igualdade em relação à religião nesse ponto, porque também a ciência não oferece uma resposta categórica, conclusiva sobre esse assunto. O que nós temos são hipóteses. E diante dessa incerteza, o legislador, o direito, né, o ordenamento de maneira geral, toma uma postura muito conservadora em relação a esse assunto, porque não se conhece exatamente a extensão do bem a ser tutelado, né? Então, por exemplo, só para ter uma ideia, existem várias hipóteses a respeito do momento em que se pode considerar a existência de uma vida humana depois da concepção, né? A primeira delas é exatamente no momento ali da fecundação, né? Não é possível negar, evidentemente, que no momento ali que o espermatozoide encontra o óvulo, existe ali a formação de um novo ser e a formação de um novo DNA. Mas daí a pergunta é a seguinte, né? Isso é suficiente para ser considerado já uma vida humana? Essa é a grande pergunta. Então, existe essa primeira hipótese. Uma outra hipótese também é a questão daqueles que consideram, né, cientistas que consideram a existência humana existindo apenas a partir do início das atividades cerebrais. Isso é uma teoria interessante, porque parte do pressuposto de que sem atividade cerebral não existe uma vida humana. Seria o oposto da morte, né? Como, por exemplo, a gente tem, é considerado o óbito quando as atividades cerebrais elas deixam de acontecer. Então, por um raciocínio contrário, né, o raciocínio reverso, considera-se a existência de vida humana no início das atividades cerebrais, que começam ali pelo segundo mês de gestação. O problema com essa teoria é a seguinte, né? É que, diferentemente do estado morte cerebral, né, o que você tem lá é o seguinte, né? Você tem eventualmente uma vida que o cérebro já deixou de funcionar, mas o restante do organismo ainda continua vivo, funcionando por aparelhos. E aí o que você tem é a não ação, né? Por exemplo, o desligamento dos aparelhos para não dar continuidade a uma vida artificial, para que não exista uma continuidade artificial da vida. Então, nesse caso, me parece bastante distinto, né, as duas hipóteses do final da vida e do começo da vida, porque no começo da vida, naturalmente, o ser tende a progredir para uma vida potencial, uma vida humana potencial, né, formação de atividade cerebral e tudo mais. Na outra ponta, na ponta morte, é exatamente o oposto disso, né? Naturalmente, aquela vida vai se encerrar, a menos que eu interfira, né, por meio de aparelhos. Então, percebe? A diferença é a continuidade natural do processo, né, do ciclo da vida. E seria aí a diferença até no final das contas entre, ali pensando no evento morte, né, a diferença entre a eutanásia e a distanásia, né? Porque na eutanásia eu induziria a morte. Na distanásia faria exatamente o contrário, né? Eu deixo de intervir para que a vida continue. Então, entende que o raciocínio é mais ou menos esse. Se aplicado ao início da vida, eu não preciso fazer nada para que aquela vida possa continuar o seu ciclo natural. Ao passo que o aborto, nesse contexto, seria considerado uma intervenção impedindo, né, a continuidade da vida. Então percebe como tem aspectos filosóficos interessantes aí, né? E científicos também para serem questionados. Uma outra hipótese forte aí também, né, é a questão de que quando o feto deveria ser considerado
uma vida humana? Seria ali no momento em que há a formação do pulmão, porque com a formação do pulmão, sendo esse o último aí órgão, né, vital, esse indivíduo, né, esse feto já estaria apto para a vida após a vida fora do útero. Então, nesse momento aí que isso acontece lá pelo 5º mês, né, de gravidez, isso aí também é uma hipótese de que ali sim seria considerado, o aborto deveria ser considerado um crime a partir desse momento. Mas o fato é que nós estamos falando de teorias, nós estamos falando de hipóteses. E diante de hipóteses não conclusivas, o direito tende a dar a máxima proteção. É isso que acontece. E isso se reflete nas leis brasileiras, especialmente no Código Civil. Então, o Código Civil, por exemplo, ele vai afirmar lá no artigo 2º que a personalidade jurídica da pessoa começa com o nascimento com vida. Porém, a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Então veja que nós trabalhamos aí com uma dualidade de concepções, né? A primeira delas, né, que seguindo uma doutrina natalista, considera que a personalidade jurídica tem início quando existe o nascimento com vida. Então apenas fora do ventre materno, quando existe o nascimento com vida ali. E aí está falando basicamente de uma personalidade jurídica, que é a aptidão que alguém tem para adquirir direitos e também deveres numa ordem civil. Mas isso não quer dizer que não se reconheça o indivíduo antes do nascimento como uma pessoa humana. Tanto é que aí, já seguindo uma doutrina concepcionista, o próprio artigo 2º complementa a sua ideia, né, dizendo que, embora exista a personalidade jurídica tenha início apenas com o nascimento com vida, a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Então a gente percebe claramente que o direito brasileiro ele se coloca, né, sob a ótica de que, embora não exista personalidade jurídica antes do nascimento com vida, existe ali sim um indivíduo, uma pessoa, um ser humano que tem proteções e que precisa ter direitos colocados a salvo. O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de manifestar-se a respeito desses assuntos. A primeira dessas oportunidades foi no ano de 2012, na ação de descumprimento de preceito fundamental de número 54, em que tratou o tema aí do feto anencéfalo, né? do feto sem cérebro. E nessa oportunidade, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o feto sem cérebro, né? O anencéfalo, quando a gravidez é interrompida por essa situação, isso também não deve ser considerado como um crime. E a razão para isso é porque, justamente por entender que não existe ali um potencial de vida. Não existe uma possibilidade de desenvolver uma vida humana. O relator aí foi o ministro Marco Aurélio, e ele diz exatamente assim, um trecho aqui do seu voto, né? Aborto é crime contra a vida. Tutela-se a vida em potencial. No caso do anencéfalo, não existe vida possível. O feto anencéfalo é biologicamente vivo por ser formado por células vivas e juridicamente morto, não gozando de proteção estatal. O anencéfalo jamais se tornará uma pessoa. Em síntese, não se cuida de vida em potencial, mas de morte segura. A anencefalia é incompatível com a vida. E nisso também o seguiu o ministro Luiz Fux com o seguinte argumento, veja que interessante. Um bebê anencéfalo é geralmente cego, surdo, inconsciente e incapaz de sentir dor. Apesar de que alguns indivíduos com anencefalia possam viver por minutos,
A falta de um cérebro descarta completamente qualquer possibilidade de haver consciência. Impedir a interrupção da gravidez sob ameaça penal equivale à tortura, neste caso. Então, veja que aí nesse caso, né, o que foi considerado aí como o critério determinante é exatamente a existência de cérebro, que leva àquela questão da atividade cerebral de que nós já falamos. Numa outra oportunidade também, que foi no ano de 2016, novembro de 2016, o STF novamente se manifestou sobre esse assunto no habeas corpus de número 124.306. Só que nesse caso, uma decisão um pouco mais polêmica aí, não é? Que tratou da interrupção da gravidez no primeiro trimestre. Na verdade, havia ali, o Ministério Público havia determinado prisão preventiva de algumas pessoas praticando aborto, o Ministério Público do Rio de Janeiro, e o que estava em discussão nesse habeas corpus era a ilegalidade dessa prisão preventiva. Mas o relator, o ministro Barroso, ele foi além desse ponto e falou sobre a questão da gravidez nos primeiros 3 meses da gestação, considerando que nesses primeiros 3 meses da gestação não existe um crime sendo praticado no aborto. E olha o voto, foi o seguinte, né? É um trecho pelo menos. A interrupção voluntária da gestação não deve ser criminalizada pelo menos durante o primeiro trimestre da gestação. Agora o argumento. Durante esse período, o córtex cerebral, que permite que o feto desenvolva sentimentos e racionalidade, ainda não foi formado. Nem há qualquer potencialidade de vida fora do útero materno. Por tudo isso, é preciso conferir interpretação conforme a Constituição aos artigos 124 e 126 do Código Penal para excluir do seu âmbito de incidência a interrupção voluntária da gestação efetivada no primeiro trimestre. Bom, essa decisão em particular é muito mais polêmica, não é? Porque, por 2 razões. Primeiro, porque ela se insere no âmbito ali de um assunto muito delicado e científico, sobre o qual existe muita dúvida e diversas hipóteses, como nós já falamos. Quer dizer, determinar o momento em que se inicia a vida, isso é um assunto que toca a ciência, a medicina, também, até como eu já falei, há aspectos que fogem a essa esfera mais objetiva, né, questões espirituais, de religião. Então, assim, no mínimo não parece muito adequado que decidir quando é o início da vida seja algo a ser feito por um ministro do STF. Isso me parece bastante temerário, não é? O outro ponto polêmico é que isso foi feito por via do judiciário, ou seja, criou uma nova hipótese de não criminalização do aborto por via do judiciário, quando o meio adequado disso acontecer seria o legislativo, né? Seria por meio de uma lei. Bom, o assunto não é nada simples, como eu disse, é bastante polêmico mesmo, e há muitas opiniões a respeito. O que eu pretendi fazer aqui nesse vídeo foi dar um panorama a respeito dessa discussão jurídica e procurar fazer isso colocando de lado qualquer subjetividade, né? Tratar do assunto de uma maneira racional, de uma maneira objetiva e, acima de tudo, elencar os principais critérios pelos quais o direito tem trabalhado essa questão, que não é uma questão fácil. Esse vídeo, por si só, é potencialmente polêmico na sociedade de hoje, porque pelo simples fato de ser um homem que está aqui discorrendo sobre aborto. E eu não sei por que na sociedade atual começou a se desenvolver uma ideia de que determinados temas só podem ser discutidos por homens e determinados outros temas só podem ser discutidos por mulheres ou por uma outra parcela da sociedade. Eu particularmente não penso dessa maneira. Acho que todo o tema pode ser discutido por qualquer pessoa, desde que isso seja feito de maneira fundamentada e respeitando, acima de tudo, a pluralidade de ideias que existe na nossa sociedade. Então, dito isso, convido você a deixar aqui a sua opinião a respeito desse assunto, o que você pensa, né?
E, enfim, como você acha que o direito deveria se posicionar a respeito desse assunto. Um grande abraço, nos vemos no próximo assunto aqui e aprende direito. Tchau, tchau, pessoal.